Olá, tudo bem? Você é um terapeuta. Tem um CNPJ ou está pensando em abrir um CNPJ? Olha só, informação importante. Você sabe como que funciona o Simples Nacional na sua atividade? Esse regime tributário mais indicado para quando você está no estágio inicial de uma empresa. Ele tem as alíquotas, tem informações importantes que podem ser a diferença entre você economizar ou pagar uma carga tributária muito alta. Se esse assunto te chamou a atenção, sabe o que fazer, né? Me acompanha aqui até o final do vídeo, que com certeza você vai ter bastante informações relevantes para você tomar a sua decisão ou não, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Alessandro, sou contador, sou advogado, gestor da Contabiliza Mais. No vídeo de hoje eu vou explicar para você como que funciona o Simples Nacional na sua atividade, quais são as alíquotas interessantes para você que quer abrir o seu CNPJ, ou se você já tem o seu CNPJ na sua atividade da área da saúde. Essas informações são muito importantes. Aqui abaixo na descrição do vídeo você encontra os nossos contatos, as nossas demais mídias sociais, fiquem à vontade. Aqui somos especialistas na área da saúde e no mercado digital. Mas vamos lá para o que interessa esse vídeo. Como que funciona o Simples Nacional para a sua atividade? Olha só. Na sua atividade de saúde, especificamente na área de saúde, dentro do Simples Nacional existem 5 anexos. Mas peraí, estou me adiantando aqui. Talvez você não saiba ainda o que é o Simples Nacional. Vamos lá. Simples Nacional nada mais é do que um regime tributário, que no Brasil existe regime tributário como se fosse as regras que a gente determina determinadas tributações, ou seja, as atividades, as alíquotas, base de cálculo, obrigações acessórias, tudo a gente centraliza em determinados segmentos. No Brasil, atualmente, nós temos 3 regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Dependendo da sua realidade, da sua particularidade, tem que analisar qual que é a melhor alternativa para você se enquadrar. Basicamente, nas atividades de saúde, principalmente nas atividades iniciais, é mais vantajoso, pelo menos no início, o Simples Nacional. Mas assim, apesar que existem algumas atividades que podem também utilizar o lucro presumido, que dependendo do seu patamar, do seu faturamento, é interessante fazer a mudança. Isso é importante você ter a ajuda de um contador que vai te orientar a fazer os cálculos e te passar a melhor alternativa. Mas vamos lá. No Simples Nacional, nós temos 5 anexos. Cada anexo determina as alíquotas e as atividades que podem ser enquadradas nele. As atividades de saúde, elas estão, basicamente, e a sua atividade enquadra aqui, no anexo 5. Esse anexo 5, ele inicia com uma carga tributária de 15,5%. É uma carga tributária alta. No entanto, existe um outro anexo, que é o anexo 3, que lá estão as demais atividades de prestação de serviço. E lá, a alíquota inicia com 6%. Então, seria muito bom se pudesse migrar, né? Sair do 15,5% e vir para os 6%. Isso é possível? Sim, é possível. No Simples Nacional, as alíquotas são progressivas. O que isso significa? Que conforme o seu faturamento ele vai aumentando, as alíquotas também vão aumentando. E essa é uma informação importante que leva naquela decisão de quando ainda vale a pena ficar no Simples Nacional. Uma questão interessante, no Simples Nacional existe o fator R. O fator R é uma estratégia, é uma possibilidade, uma condição que existe nas regras do Simples Nacional, em que se você atinge a regra, você consegue fazer aquela mudança, sair lá do anexo 5, que tem 15,5%, e vir para o anexo 3, que inicia com 6%. E qual que é essa condição? Que você tenha um gasto mínimo com folha de pagamento de pelo menos 28% sobre os seus rendimentos. Aí você pode pensar, folha de pagamento, então quer dizer que eu preciso ter colaboradores, preciso contratar empregados? Também. Só que no caso, se você atua sozinho, se você é o proprietário, você é o empresário, você atua somente, você não tem nenhum colaborador, você pode utilizar para cumprir essa regra o seu prolabore, que é o seu salário. Então o seu salário também é possível usar para poder cobrir essa regra. Neste caso, você precisa ter um gasto mínimo de 28% sobre o seu faturamento. Lembrando que o faturamento dos últimos 12 meses. Sempre tem que olhar para os 12 meses. Ah, Alessandra, minha empresa foi aberta há 2, 3 meses. É o que vai considerar para ela. Nesse exemplo aqui, imagina que você tenha uma renda, um faturamento, nesse período de 10 mil reais.
Um exemplo bem básico. Isso significa que você vai ter que ter pelo menos 2.800 de gasto com folha de pagamento, que nesse caso aqui pode ser o seu salário, o seu prolabore, para poder atingir essa regra. Então vai estar 28% aqui. E com isso você sai lá do anexo 5, que tem 15,5%, e iniciar com o anexo 3, que tem 6%. Olha essa diferença. Infelizmente tem muitas empresas aí de saúde que estão pagando 15,5%. Só que tem uma coisa aqui, lá no Simples Nacional existem faixas de faturamento. Então para cada faixa existe uma alíquota inicial e uma alíquota máxima. Essa alíquota inicial de 6%, ela vai para um faturamento que vai de 1 centavo, por exemplo, até 180 mil no ano, que vai dar em torno aí de uns 15 mil por mês. Então se ficar nessa faixa, você inicia com 6%. Ah, passou a faixa, qual que é a próxima? Ela vai aqui acima de 180 mil até 360 mil e a alíquota máxima, nesse caso, seria 11,20%. Então, para vocês perceberem, quanto maior vai aumentando o faturamento, esse foi um exemplo, é um sinal da alíquota progressiva. Pode ser que no seu caso não seja interessante, dependendo do faturamento que você tiver. Então, cumprindo essa regra aqui, consegue sair dos 15,5 e vir para os 6. Aqui eu trouxe uma comparação para vocês entenderem a diferença. Uma comparação. Você estando no anexo 5, que originalmente, onde você se enquadra, todas as atividades de saúde, via de regra, se enquadram no anexo 5. Então lá inicia originalmente com esse percentual de 15,5. Mas aí é possível você migrar para o anexo 3, pagando inicialmente 6%, através daquela estratégia que usa o gasto com o seu prolabore para poder atingir os 28%, tá ok? Agora você pode perceber que tem aqui um 3% sobrando aqui. O que seria esse 3% aqui? Eu, por excesso de zelo, para você entender exatamente o que você tem de gasto para poder atingir o Simples Nacional, eu considero aqui o INSS que você pagaria ou paga sobre o seu prolabore. Prolabore nada mais é do que o seu salário. E esse salário ele é um rendimento tributável, então sobre ele você vai ter que pagar a contribuição previdenciária. Essa contribuição previdenciária, se a gente for pegar o valor que você paga e achar uma proporção que seria com base no seu faturamento, está em torno de 2,8, 2,89 e eu arredondo para 3, para deixar claro para você o quanto que você teria de gasto de percentual sobre o seu faturamento, que somarmos aqui vai dar 9%. Então você vai ter um gasto de 9% com impostos, migrando para o anexo 3 sobre o seu faturamento. Se a gente for fazer aqui a diferença, para ver a economia que você tem no Simples Nacional, teria uma economia neste exemplo aqui de pelo menos 6,5% ao mês. Imagina aí 1 ano, 2 anos, o quanto de economia você não poderia ter. Isso aqui eu estou falando dentro do Simples Nacional. Se a gente for olhar como pessoa física, a tabela do imposto de renda, que é 27,5%, é uma diferença ainda mais gritante. Então, observe bem a sua realidade. A gente já encontrou aqui na Contabiliza Mais muitas empresas vindo até nós que estavam pagando esse 15,5% aqui por desconhecimento, por não estar bem assessorada. Pode ser que essa seja a sua realidade, analise com calma. Beleza, pessoal? Trouxe aqui informações referentes ao Simples Nacional. O Simples Nacional tem muitas outras informações. Essas são as básicas referentes na sua atividade de saúde, como que você ficaria pagando uma alíquota ou outra, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça, dá um like, compartilhe ele com mais pessoas que têm essa mesma necessidade. Se inscreva aqui no canal Contabiliza Mais. A gente está sempre disponibilizando conteúdos relacionados com a sua atividade. Eu me despeço aqui, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!